Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver como afinar o trompete. E não, eu não estou falando só do lado da afinação. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: para tocar afinado é necessário ter um bom ouvido. É impossível tocar afinado sem ter um bom ouvido desenvolvido. Tem várias maneiras de trabalhar isso, mas eu diria que a melhor e mais eficiente de todas são as aulas de percepção. Mas não basta ter um bom ouvido, é necessário dominar o instrumento. Eu já vi isso acontecer. Um músico que cantava muito afinado, mas tocava bem desafinado. Falando agora especificamente do trompete, tem muitas coisas que influenciam na afinação. Uma delas é a temperatura. Por exemplo, se estiver muito quente, a afinação sobe. E se estiver muito frio, a afinação desce. Outra coisa que influencia muito na afinação é o bocal. Se o bocal for bem fundo, a afinação tende a ficar mais baixa. Se o bocal for bem raso, a afinação tende a subir. Existe também uma questão de cansaço. Quando a gente vai ficando cansado, a afinação tende a subir. Creio eu que é porque quando a gente está cansado, a gente começa a apertar mais o bocal na boca. E mais lábio começa a entrar dentro do bocal, fazendo com que a profundidade efetiva do bocal diminua. Mas pode acontecer de o cansaço ser tão grande que a afinação começa a cair. Isso porque a musculatura já não tem mais força para sustentar a nota. Existe também uma tendência natural para cada um. Tem gente que mesmo com bocal raso, toca com o slide bem fechado. Outras pessoas têm que abrir bastante o slide para tocar afinado. Não tem problema nenhum nisso, desde que esteja soando bem. Agora vamos do começo, na prática. Como que se afina o trompete? Eu vou mostrar inicialmente para você utilizando o afinador. Se o afinador estiver mostrando para você que a afinação está alta, você tem que abrir o slide do seu instrumento. Agora, se ela estiver baixa, você tem que fechar o slide do seu instrumento. Agora eu vou te mostrar utilizando um som de referência. Aqui no caso, vamos utilizar o piano. Novamente, se o instrumento estiver alto, você abre. E se estiver baixo, você fecha. Agora uma dica para quem é menos experiente. Se você não tiver a menor ideia se está alto ou está baixo, faz alguma coisa. Suponhamos que você escolheu abrir o instrumento. Aí você foi lá e abriu um pouco. E ficou pior ainda. Quer dizer que você foi para o lado errado. Volte a fechar. Mas se você acha que esse slide aqui é mágico, você está enganado. Bem, eu acho que esse slide está quebrado, né? Não está funcionando direito. O que está acontecendo na realidade aqui é que eu estou forçando a nota em alguns momentos para cima e em alguns momentos para baixo. E a gente consegue tocar afinado do mesmo jeito. Mas evite isso. Primeiro, porque você tem uma fadiga desnecessária dos lábios. E o segundo é que muda a cor do som. Quando a nota está um pouco fora do centro, ela já não soa exatamente a mesma coisa. Então a dica é: abra o slide numa posição que fique confortável
em que você não tem que ficar o tempo todo forçando a nota para cima ou o tempo todo forçando a nota para baixo. Vale lembrar que se hoje você abrir um tanto assim no seu instrumento, pode ser que amanhã você tenha que abrir mais ou menos. Vai depender de você mesmo, da sua condição, da temperatura. Então, toda vez que você for tocar, afine o seu instrumento. Agora, se você acha que só porque o Lá está afinado, está tudo lindo, não é nada disso. Como a gente viu nos vídeos anteriores, o trompete tem a tendência de ser desafinado em muitas das suas notas. E cada instrumento tem uma particularidade, uma tendência natural de afinação. Para você tocar afinado, você vai ter que conhecer muito bem o seu instrumento e todas essas tendências de afinação. E se você tem mais de um instrumento, você vai ter que conhecer cada um deles, porque cada um tem uma tendência de afinação diferente. Por exemplo, eu tenho alguns instrumentos que no Fá da quinta linha, eu não preciso abrir esse slide aqui. Em alguns deles eu preciso abrir só um pouquinho, em alguns deles, que é o caso desse, eu preciso abrir bastante. No grave, por exemplo, alguns instrumentos tendem a ter afinação alta. Esse instrumento aqui é um dos melhores que eu tenho, mas o Dó grave dele, por exemplo, tende a ser ligeiramente alto. Mas a maioria dos instrumentos é o contrário, tende a ter o grave baixo. É o caso desse trompete em si bemol. O Dó dele é ligeiramente baixo. E quando chega lá no Sol e no Fá sustenido, eu nem preciso abrir os slides para afinar. Trompete Bach costuma ser assim, o grave costuma ser baixo. Cuidado especialmente com o Lá bemol grave. Essa nota tende a ser baixa e você não tem recurso nenhum para corrigir ela, a não ser na boca. O agudo também, em alguns instrumentos, tende a ter o agudo alto e outros têm o agudo baixo. Mas é o tipo de coisa que eu acho que às vezes pode ser que com o bocal você consiga corrigir. Dependendo do copo, do backbore, muda a tendência de afinação desse agudo. Ele pode tender a subir ou a baixar a afinação do agudo. Outra coisa que é muito importante mencionar. Tem alguns músicos, alguns estudantes, que têm a tendência de relaxar muito no grave. E as notas mais graves acabam ficando com a afinação baixa. E o contrário também, tensionar muito nas notas agudas. E o que acontece com a afinação? A afinação também sobe. Isso não tem nada a ver com o equipamento. É o tipo de coisa que tem que ser desenvolvido e lapidado com o passar do tempo, evoluindo sua técnica. Bem, agora que a gente já falou dos graves e dos agudos, vamos falar dessas notas que ficam aqui no meio. O Dó sustenido, por exemplo, é muito alto. Você tem que corrigir ele aqui no slide. Se você não usa o slide para tocar esse Dó sustenido, certamente você está tocando desafinado. Eu vou mostrar agora com o afinador quão alta é essa nota. Cada instrumento é diferente um do outro, mas normalmente a gente tem que abrir bastante para corrigir esse Dó sustenido. Algo em torno de 2,5 cm, mas vai variar de acordo com o instrumento. O Ré é uma nota bastante alta também, não tão alta igual ao Dó sustenido, mas é uma nota que você fatalmente vai precisar corrigir no slide, não tanto quanto você precisa abrir no Dó sustenido. Aqui, algo em torno de 1 cm, mas novamente vai depender do seu instrumento. O Mi bemol 2 e 3 tende a ser baixo ou afinado, vai depender do seu instrumento. E você não tem nenhum recurso aqui para corrigir essa nota. Se ela por acaso estiver um pouquinho baixa, você vai ter que subir ela na boca. O Mi, quarta posição. Se você digitar ele aqui, ele vai soar baixo. E se você digitar ele aqui,
ele vai soar um pouco alto. O certo é você digitar aqui e abrir um pouquinho do slide. Para você que acha que aqui e aqui é exatamente a mesma coisa, eu vou te dar um exemplo. E aí? Igualzinho, né? Tem diferença e a diferença é grande. Por isso, use sempre aqui, ó, 1 e 2 e faça a correção necessária aqui no primeiro slide. O Fá pode ser alto ou afinado. Se for um pouquinho alto, você pode também fazer a correção no primeiro slide. Já o Fá sustenido e o Sol podem também ser ligeiramente desafinados. Só que você não tem nenhum recurso também. Aqui as correções vão ter que ser feitas unicamente na boca. Agora eu queria fazer um teste para você ver quão importante é esse assunto. Eu vou tocar as 5 primeiras notas da escala de Si maior. Primeiro fazendo tudo certo, com a digitação certa, usando os slides. E depois fazendo errado, com a digitação errada, sem usar os slides. E você vai ver a diferença. E aí, percebeu a diferença? Grande, né? Mas se você não percebeu a diferença, eu vou refazer o teste usando agora o afinador. Bem, o afinador, sem dúvidas, percebeu a diferença. Vamos continuar. O Sol sustenido ou Lá bemol, ou ele é afinado ou tende a ser um pouco baixo, como qualquer nota da quinta posição. Se por acaso ela estiver desafinada, você vai ter que corrigir ela na boca. O Lá, 1 e 2, assim como o Mi, se você tocar ele aqui no terceiro, ele vai sair baixo. E no 1 e 2, normalmente vai sair um pouco alto. Normalmente você vai precisar tocar no 1 e 2 e fazer uma correçãozinha no slide. O Si bemol, Si natural e o Dó, ali da região média do instrumento. Vai depender muito de cada instrumento. Pode ser que em alguns eles fiquem um pouquinho alto. No caso do Si bemol, você ainda pode corrigir no slide. Dó sustenido, 1 e 2. Normalmente, se você tocar nele no 1 e 2, sem usar o slide, ele já vai estar afinado. Agora, se você tocar ele no 3, é certeza, tá baixo. Continuando subindo. Ré, Mi bemol e Mi natural. Essas notas tendem a ser ligeiramente baixas. Vai depender do instrumento, ela pode ser só um pouquinho baixa ou muito baixa. Normalmente, no trompete Si bemol a gente não precisa fazer digitação alternativa, mas é uma coisa bastante comum nos trompetes em Dó. A gente volta a falar sobre digitação alternativa daqui a pouco. Continuando subindo. Fá, Fá sustenido e Sol. Essas notas tendem a ser altas. Para o Fá, a gente ainda consegue fazer a correção no primeiro slide. Agora, no Fá sustenido e no Sol, a gente só vai fazer a correção na boca. Vamos falar um pouquinho sobre digitação alternativa. Como eu falei, é muito comum no trompete em Dó. E também nos trompetes menores, Mi bemol, piccolo. Agora, no Si bemol, normalmente a gente não usa. Por exemplo, o Dó do terceiro espaço tende a ser um pouco alto aqui. E qual a opção que a gente tem? A gente pode tocar esse Dó aqui, 2 e 3. Ele vai abaixar um pouquinho a afinação. O Ré, também ali da quarta linha, ele tende a ser baixo. Se for muito baixo, você pode digitar igual uma oitava abaixo. 1 e 3. É raro isso acontecer, tá? Normalmente só com a boca a gente consegue já corrigir a afinação desse Ré. Agora o Mi e o Mi bemol. Essas notas também tendem a ser baixas. Só que aqui a correção já é muito mais frequente no trompete em Dó. No Mi bemol, ao invés de tocar aqui, a gente pode tocar aqui. A afinação vai subir. E no Mi natural, ao invés de tocar solto, a gente pode tocar aqui. A afinação também sobe um pouquinho.
Por último, essa aqui é muito rara de acontecer. Fá sustenido e Sol. Se for muito alto o Fá sustenido e o Sol, a gente tem uma digitação alternativa também. No Fá sustenido a gente pode digitar aqui, vai abaixar bastante a afinação, e no Sol a gente pode digitar aqui, 1 e 2, também abaixa bastante. A maioria dos instrumentos vai se encaixar nesse padrão que eu acabei de mostrar, mas cada instrumento é único. Alguns instrumentos podem ter uma afinação esquisita. É o caso desse cornete aqui, um Besson. Ele tem um dos melhores sons que eu já vi no caso do cornete, mas ele tem uma afinação esquisita. O Mi ali do quarto espaço, que na gigantesca maioria dos instrumentos tende a ser baixo, aqui ele é alto. E eu tenho que abrir um pouquinho aqui no slide para fazer a correção. Demorou para mim para acostumar com essa tendência de afinação. Apesar de ser pouca coisa, mas é muito estranho na minha cabeça, porque em quase todos os instrumentos que eu toco essa nota é baixa. Outra coisa que vale a pena falar. Um dia eu faço um vídeo só sobre isso daqui, mas esse instrumento tem um slide na bomba geral de afinação. Então você consegue afinar todas as notas, inclusive as notas soltas. Outra coisa, tem uma sutileza que a gente tem que desenvolver. No naipe onde você está tocando, está todo mundo tocando com trompete si bemol ou está misturado? Alguns com trompete em dó, alguns com trompete si bemol. Pode parecer bobagem o que eu vou falar agora para você, mas é muito mais fácil afinar quando todos os trompetes são da mesma tonalidade, todos em si bemol, por exemplo. Por quê? Porque todos vão ter mais ou menos a mesma tendência de afinação. E se todos estiverem desafinados, mas estiverem afinados entre si, está tudo legal. Agora imagina se tiver dois trompetes tocando em uníssono, um trompete em dó e um trompete si bemol. Vamos imaginar que eles vão tocar a nota dó do terceiro espaço, a nota dó do terceiro espaço do piano. O trompete dó vai tocar um dó mesmo, que tende a ser alta. E o trompete em si bemol vai tocar um ré, que tende a ser baixo. Existe uma tendência de ter um choque, é muito mais difícil de afinar. É totalmente possível de tocar afinado dessa forma, desde que os dois trompetistas consigam dominar muito bem o seu instrumento. Daqui surge outra dica. Se você ainda não tem muito domínio do seu instrumento, use sempre o trompete em si bemol. Acredite, é muito mais afinado e muito mais fácil de tocar. Por último, eu faço uma recomendação para todos. Treinem com um instrumento de afinação fixa. Aqui em casa eu tenho facilidade porque minha esposa é pianista, mas faça um esforço para ter essa experiência. Vale muito a pena. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando estamos em dois trompetes, um acaba cedendo para o outro. Eles entram em acordo e é muito mais fácil chegar num bom resultado. Agora, quando você vai tocar em conjunto com o piano não vai ceder para você. Ele tem afinação fixa. É você, trompetista, que vai ter que ceder para o piano. É muito mais complicado, mas é um treino excelente. Ajuda muito a desenvolver o nosso ouvido. Ter uma excelente afinação é uma característica de todos os grandes músicos que eu conheci. Espero que esse vídeo tenha contribuído com alguma coisa. Muito obrigado e até a próxima!